Boa noite, girassóis. Bem-vindos à nossa live de hoje. Como vocês estão? Vou me apresentar e já vou deixar o espaço para você também. Bem-vindos e boa tarde, boa noite para todos os nossos girassóis. Sou aqui da equipe Abrap. A gente vem fazer esses bate-papo para vocês, para apresentar um dos nossos profissionais, trazer a consciência sobre o tema de saúde mental. Temos live toda semana, sou do time Ouro aqui junto com a Isa. Estamos lá na plataforma abrap.org, onde qualquer um de vocês podem se sentir acolhidos para procurar auxílio terapêutico, inclusive da Isa, que vocês vão estar trocando informações e conhecimento aqui na live. Sou a Stephanie, fica o espaço para você, Isa, se apresentar, falar um pouquinho sobre você, porque nós sempre temos novos girassóis por aqui, crescendo muito sempre. Então, eu sou a Isabela, sou enfermeira de formação, trabalhei quase 8 anos, 9 anos, né, na enfermagem, de forma assistencial, cuidando das pessoas. Hoje eu atuo com as terapias integrativas, justamente porque eu percebi, né, essa necessidade de olhar para algo além da doença física, né? Então, hoje eu trabalho assim, né, com as terapias integrativas. Sou facilitadora de barras de axis também, né? E hoje eu venho contribuindo, né, com as pessoas, né, que buscam por desenvolver esse autoconhecimento, que buscam melhorar a sua qualidade de vida, buscam expandir a sua vida, né? Muitas pessoas em depressão, em estado de estresse muito grave, burnout, ansiedade, né? E a gente vê que, na verdade, tudo isso, uma percepção minha, né? Mas é uma desconexão que a gente acaba tendo com a nossa essência, né? Uma desconexão de quem a gente é. E, enfim, então eu faço esse trabalho, a gente faz, né? Porque muitas vezes eu não tô sozinha, né? Acredito que a gente tem uma egrégora aí junto. E então eu faço esse trabalho, né? Trabalho a mente, né? Então, uno a ciência, né? Como neurociência, né? A ciência, né? Da medicina, né? Tenho formação em enfermagem, isso faz parte de mim. E uno a energia, uno a saúde mental, a saúde emocional, a saúde energética, enfim, né? Nos meus atendimentos, nos meus cursos, né? E hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas, né? Que a gente pode nos auxiliar, né, Stephanie, a melhorar a nossa qualidade de vida. Sim. Nesse sentido mental, né? Porque eu vejo que está muito amplo isso, as pessoas no geral estão adormecidas, estão doentes de certa forma, mentalmente falando, né? Nesse estado de viver sempre num piloto automático, de acordar, trabalhar e dormir, acordar e trabalhar e dormir, e quando vê as pessoas se perderam, né? E não faz muito sentido, causando uma ansiedade, uma depressão, né? Um estado de burnout. É aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de quem eu sou, né? De estar perdido nisso, né? Sim, então... sim. Até uma observação que eu fiz até esses dias aqui em outra live, como você falou, quando a gente se perde, as pessoas às vezes quando param e se afunda dentro do trabalho, o trabalho é claro que é importante para nos prover as condições de viver bem. E chega um nível que a pessoa vai de ambição assim, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Eu até falo, dinheiro sem propósito e sem ele te servir para uma vida melhor, não ajuda em nada. Tanto falo isso porque tem pessoas aí com muito dinheiro, como o Whindersson Nunes, que foi internado agora por questões psicológicas, para eu falar para vocês que seu dinheiro, se você quer o dinheiro para dormir melhor, comer melhor, ajudar seu familiar, ok. Agora, quando você se afunda no trabalho e, tô com dor de cabeça, mas eu tenho que trabalhar, põe remédio.
Ai, eu não tô podendo ir nem ali fazer uma caminhada porque eu preciso trabalhar. Esse momento que a gente desconecta do que realmente é o nosso propósito, que é viver bem e não viver preso a um trabalho, a um dinheiro, ou a algo que você não sabe nem o que é o propósito disso, gera muito estresse. E eu até falei que esses dias eu tava numa correria e me deu uma crise, dor de cabeça, mas eu já sabia que eu tinha que fazer o quê? Parar, descansar, para aquela crise passar, porque eu estava numa situação acelerada. E essa consciência, que a terapia, que esse autoconhecimento que você disse, que a gente até se perdeu, se esqueceu, que a gente precisa olhar agora. E isso tudo é uma cadeia em estresse, né? Exato, e desencadeia muitas outras coisas, né? Inclusive doenças físicas, né? Isso está comprovado cientificamente também, né? Porque a mente e o corpo estão interligados. Então, se eu não cuido da minha mente, né? E eu estava dando uma lida aqui no material meu, e o corpo, o nosso corpo físico, ele está sempre presente no aqui e agora. Não importa se a tua mente está divagando, né? Mas o teu corpo sempre está aqui e agora, né? Acontece que nós temos uma mente, que ela, se a gente não tem a consciência, que é algo muito maior, mais amplo, essa mente vai comandar a nossa vida. Por isso que a gente fala sobre piloto automático, né? E a gente não se dá conta. Mas às vezes a gente está ali lavando uma louça, eu não estou presente ali. As minhas mãos já sabem os movimentos para lavar aquela louça. Não precisa, já é voluntário aquilo, eu não preciso estar atento àquilo, né? Escovar os dentes, né? Tomar um banho. Eu não estou presente ali com o meu corpo, com aquela ação, com aquela tarefa que eu estou fazendo, né? Muitas vezes a nossa mente está divagando e eu nem sei aonde eu estou. Estou lá em algum outro mundo, menos aqui e agora, né? Dirigir, ir para o trabalho, ou, né, nesses casos que acaba as pessoas entrando nesse piloto automático de um trabalho só para realmente pagar as contas, né? E claro, né, gente, tem que trabalhar, sim, mas quando se invertem os valores, as necessidades, né? Então, eu tô ali infeliz naquele trabalho, tô infeliz naquele relacionamento, e eu acabo acionando esse piloto automático para eu não estar presente ali, porque eu não quero estar ali, né? O meu corpo está ali, mas a minha mente não, porque aquilo não me faz bem. Então a gente procura fuga, né? Procura coisas, né? O celular, as redes sociais em excesso, né? Filmes, enfim. Até filmes não, mas, né? Mais as redes sociais hoje em dia, né? Aí a gente usa muito como fuga, né? Sim. E é um hábito, é uma questão de realmente, opa, peraí, é uma atividade, assim como a musculação, né? Assim como tomar um banho, assim como escovar os dentes, requer que você, tenha essa possibilidade, porque muitas pessoas não sabem, né? E agora, disso que a gente está trazendo agora, né? Então, nossa, então é possível sair disso, melhorar minha vida, né? Então, realmente, vai praticar, né? Então, vai lá fora, fecha os olhos, sente o ar batendo no corpo, né? Realmente vai observar com estado de atenção, né? E aqui até já trazendo, né, uma das ferramentas, né, que falou já em outras palavras, mas é o mindfulness, né? Que é uma técnica, né? Que te leva a um estado de atenção plena, né? Que é o nosso estado natural de ser, né? Que nos abre para a consciência, né? E sim, é o nosso estado natural. Só que a gente nem lembra mais, a gente nem sabe que é esse estado, né? Então, mindfulness, que é realmente
é isso. Depois, no final, nós vamos fazer uma prática. Então, de você parar e realmente só observar, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar em relação a isso, né? Tem a meditação também, né? Porque a meditação muitas vezes tem vínculo a algo mais, alguma religião, algum, né? Ao budismo, até ao hinduísmo, né? E a meditação e a mindfulness não, né? Então tem várias, aqui já é uma das, né? Duas técnicas, né? Então, ó, mindfulness, a meditação guiada, Liana Fragoso, né? Uma ferramenta que me ajuda muito é a meditação guiada, principalmente para quem não consegue meditar sozinho. Exato. Eu era uma pessoa que eu tinha crise de ansiedade. A minha cabeça era um turbulhão de pensamentos. Sabe aquela cabecinha que sai fumaça, assim, ó? Não é assim? Né? Eu tinha vontade de arrancar minha cabeça fora. De tanto pensamento que vinha. Né? Então, nossa, daí ok, fui buscar a meditação, fui buscar o yoga ali, né? A consciência ativa oficial, né? Tá trazendo, né? E a meditação, tanto a meditação como mindfulness, a gente acha que é não pensar nada, é não ter nenhum pensamento. Só que é normal da nossa mente, do nosso cérebro, ter os pensamentos. Imagina um céu azul, claro, no céu, aquele céu de brigadeiro, né? Então, e aí quando vem uma nuvenzinha branca, uma nuvenzinha cinza, né? E quando vê tá cheio de nuvem, quando vê sai aquelas nuvens, assim é a nossa mente. Tem um pensamento, depois vem outro. 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. São coisas que a gente capta, e que a gente não está consciente disso, né? Então, esse trabalho, né, quando a gente começa a praticar uma meditação, mas eu não consigo meditar. Muitas pessoas, né, que têm ansiedade, principalmente, elas dizem, né, não consigo meditar, nem a meditação guiada, né? E porque não entendem isso. Isso é uma chavezinha, né, que a gente alerta, assim, que a gente vira, né? Porque não é você não pensar, é você observar seus pensamentos, né? Veio um pensamento, tentar não controlar os nossos pensamentos, né? Deixar eles fluírem. Então, quando você está fazendo uma prática dessas, é importante a gente saber, e muitas pessoas a gente não ouve falando, né, isso, né, e eu finalizei faz pouco tempo uma pós-graduação em neurociência e mindfulness, né, então, que é isso, é não controlar a mente, é entender que você não é seus pensamentos, você tem um corpo, você é um ser infinito, e você tem um corpo, e você tem uma mente, né? Então, quando você tem consciência disso, eu sou um ser maior e infinito, né? Eu tenho esse corpo aqui, e eu tenho uma mente, eu tenho um cérebro que tem uma mente e que vem esses pensamentos que desencadeiam conforme for estados fisiológicos para o meu corpo, né? Causando às vezes doenças ou uma dor de barriga, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, a ansiedade, né? A falta de ar, nó na garganta, né? E dores. Então, a gente é isso, é entender que nós não somos nossos pensamentos e que na verdade muitos deles não são em nós, são coisas que a mente vai e vem. E quando você entende e vai para uma prática de mindfulness ou uma meditação, você consegue se entregar e entrar num
estado de observador. O celular já faz parte quase do corpo, né? Porque a gente vive grudado no celular, já faz parte quase do corpo. E ele pode usar, né, para nos derrubar, para nos deixar, né, ruins, assim, ou não, né? Ou pode ser um instrumento para nos ajudar, né, a acessar outras coisas, né? E que eu ia dizer que tem aquela trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então é sobre isso. Porque assim, eu tava falando que eu tinha essas crises de ansiedade, né? E eu vou começar. Claro que eu não consegui, muitas vezes, né? Nem prestava atenção no que a pessoa lá da meditação tava falando. Ou, né, ou dormia, né? Só que primeiro você começa, né? E realmente é uma prática, né? Porque não quero dizer que hoje nós terapeutas às vezes não tem esse turbulhão de pensamentos, não tem estados, né, que a gente não entre em ansiedade ou, né? Só que tem as ferramentas agora para a gente sair disso com mais facilidade e muito mais rápido, né? E entender hoje em dia, né? E uma vez eu falava, quando eu era enfermeira, quando eu trabalhava na enfermagem, eu sou ansiosa, eu sou não sei o quê, né? Nós não somos ansiosos, nós estamos num estado de ansiedade, né? Eu estou, né, nesse estado de ansiedade, mas eu não sou a ansiedade, eu não sou a depressão, eu não sou o estresse, né? Eu sou estressado. Não, você está nesse estado. Então, quando também a gente começa a pensar assim, já parece que sai mais um peso, né? Então, é um hábito que você precisa começar e não desistir, né? Começar um dia de cada vez, né? Existem vários aplicativos de meditação guiada, né? Ou tem o YouTube, tem o Insight Timer, que é um aplicativo que eu gosto muito, que foi nele que eu comecei a meditar 6 anos atrás, 7, né? Então, ele nos ajuda muito e tem meditações muito rápidas e são coisas que a gente pode fazer em casa, rapidinho, antes de dormir, quando acorda, não tem custo nenhum, assim, não tem desculpa pra gente não fazer. Não tem desculpa, né? E o que eu vou trazer depois, ou ao longo da live, né, são realmente ferramentas para usar no dia a dia, né, que eu aplico na minha vida, que eu faço, né, também para os meus clientes, né? E realmente, se você tem um acompanhamento, com certeza tem casos de depressão, de ansiedade, então a terapia integrativa e energética, ela não substitui um tratamento, né? Um acompanhamento médico se necessário, né? Então, em casos de depressão e ansiedade que requerem uma medicação, né? Só que a medicação, ela vai aliviar os sintomas, né? Os sintomas. Não vai lá no fundo, lá na raiz da questão, né? Então, é hora, até fez um post hoje, foi uma mensagem realmente que eu senti de trazer, assim, tá? Fui bem amorosa nesse post, mas é como um chacoalhão, sabe? Porque é hora de a gente despertar, sabe? É hora da gente despertar e perceber que a vida não é só isso, né? Não é viver assim, nessa correria, nessa louca, correria desenfreada, no piloto automático e atrás de dinheiro e isso e aquilo, né? Porque o propósito da vida é viver bem, viver feliz e prosperar. Só que como é que você vai ter dinheiro, como é que você vai prosperar se você não tá bem, se não tá feliz com aquilo que você tá, com os seus relacionamentos,
né? Então é hora de despertar, sabe? E por isso que é importante o autoconhecimento, porque só assim a gente vai conseguir acessar tudo isso, né, Stephanie? Sim. O estresse ele tem o tamanho, né, e valor, a significância que a gente dá, que a nossa cabeça, a nossa mente dá, né? Tu sabe que eu acabei de passar por uma jornada aí de cura, né, do câncer de mama, e pensa assim, né, é uma doença grave que a gente vê, né, que tem um estigma muito, né, de grave, só que é o valor, a significância que tu dá para aquilo, né, e não é desmerecer, né, um problema ou não, claro, mas eu acho que se a gente começa a mudar a nossa lente, você consegue ter uma percepção diferente daquilo, e aí é o primeiro passo para mudar. Sim. Né? Eu quero te parabenizar. Eu falo que é muito importante o nosso conhecimento, pela sua vitória, pelo seu empenho, pela sua ter trago aqui pra gente essa vitória sua contra o câncer de mama. Eu perdi agora em fevereiro a minha tia e foi câncer de mama, né? E ela, diferente da situação na qual você abraçou a vida, ela ficou ela nem iniciou praticamente a quimio, ela ficou tão desestabilizada emocionalmente que ela não conseguia mais dormir, agravou, ela tinha medo de dormir e não acordar mais, e também, assim, ela ficou tão desamparada com ela mesma que acelerou muito o processo. Por isso que a gente vê muito, até em questões de histórias aí, de hospitais, até a pessoa saber, ela estava bem. Porque muitas vezes a falta de estabilidade emocional e o medo acelera o processo. Eu imagino quanto a terapia, o seu acesso a acreditar no seu potencial, em se cuidar também mentalmente, favoreceu. E no meu caso, eu saí da minha cidade já faz 8 anos, mas eu fui criada com muito contato com ela. E quando a minha tia comentou que ela, assim que descobriu, ficou totalmente com medo de tudo, com medo da morte, isso acelerou muito o processo. Foi agora, fevereiro, foi câncer de mama, não deu nem tempo dela começar o tratamento. É isso que a gente fala. As nossas emoções são ferramentas de cura ou ferramentas para acelerar um processo que já vai acontecer naturalmente. A gente precisa de auxílio, a gente precisa se olhar, a gente precisa ter o autoconhecimento, e tomar conhecimento o mais rápido possível disso pode evitar muitas situações na nossa vida, como a desestabilização emocional em situações que realmente são críticas, como a Isa falou, né? É uma situação sensível. A sua vitória é grandiosa para nós mulheres, a sua vitória emocional, a forma como você compartilhou e a forma que você se cuidou também. Isso foi uma demonstração até na live que a gente falou sobre autocuidado. Parabéns por essa conquista, por esse exemplo, por exemplo que você se tornou também para nós, muitas mulheres, de abrir esse olhar, de se cuidar, tá? E aí fica essa mensagem para vocês, que de forma tão rápida, assim, aconteceu, de eu ter o contato com você, posteriormente veio a situação da minha tia, que infelizmente não teve êxito, aí o câncer dessa vez venceu, mas quem mais venceu foi a ansiedade e o medo que tomou conta dela por causa da doença. Exatamente. Eu sinto muito, Stephanie. Obrigada. É muito delicado isso, né? E eu não sei como eu teria reagido e enfrentado se não fosse as terapias, realmente, né? Claro, eu fiz o tratamento, né? Não digo que não deu medo, né? Quando a gente se depara com um diagnóstico de câncer de mama, bate o medo, bate parece que abriu um buraco escuro, né? Na tua frente, se depara com a finitude, com a morte, né? Com a insegurança, não sabe o que vai acontecer. E aí, eu coloquei em prática. Eu digo, é agora que eu vou ter que colocar em prática tudo que eu venho estudado e dito para outras pessoas fazerem. E eu achava que eu fazia, né? Que é viver nessa presença, nesse de aqui e agora, de viver um dia de cada vez. E aí eu escolhi a vida, sim, porque eu disse que essa coisinha aqui não vai... Eu sou muito maior do que isso, né? Eu tenho uma outra percepção sobre o câncer, né? Mas, como eu disse, né? Eu agreguei terapias integrativas,
né, energéticas com a medicina, né? Mas eu entreguei, né, a doença, que na verdade eu nunca me vi doente, né? Eu não estava num estado de doença, eu não me sentia doente, né? Graças a Deus, eu agradeço todo dia. Quando acordo, todo dia, eu tô sempre agradecendo, né? E eu entreguei, né, o que for dos médicos, né, o que for de tratamento médico, eu entrego, confio ali o que eles estão fazendo. E aqui em casa, aqui no meu dia a dia, cuidava da minha mente, né? Então, o que a gente está trazendo aqui não é uma coisa da boca para fora, uma coisa, né, que vem de muito estudo e que vem de muita vivência, de muita experiência, né? Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, né, que eu posso contribuir com os outros é aquilo que eu vivi, né, que eu vivo, né? Então, tudo isso que a gente está falando de aplicar o mindfulness, de viver um dia de cada vez, é uma prática, não é assim, né? E não vai ser sempre assim que a gente vai conseguir também. A gente também precisa de apoio, a gente precisa, né, de ter uma rede, né? Então, muito obrigada pela sua mensagem. E eu acho que e é isso, sabe? Tu entender que o medo, né? Eu rezei muito, eu tive muita fé, né? E eu gosto da Seichonoye, que não tem a ver, mas tem, né? Seichonoye tem a sutra, enfim, fala muito da questão da mente, né? Então, eu entendi muito isso, não? Né? Eu tive que assumir as rédeas de estudo, sabe? E escolher e buscar ajuda, né? Não tô legal, tô com muitos pensamentos, vinha nas primeiras 2 semanas vinha muitas, né? Até tu assimilar, até tu integrar tudo, né? Veio muito disso. Só que eu sabia que se eu ficasse assim, eu ia alimentar, né? Porque mente e corpo estão interligados, né? Então, por isso eu digo, se não fosse tudo que eu, né, nesses últimos 6 anos estudado, eu coloquei em prática na minha vida, né? Eu digo, não, né? Então, vinha o medo, né, mandava embora, pratiquei muito o poder, né, do agora, respiração, barras de axis, que é a técnica que eu amo, né? Que para mim é uma das melhores, assim, em relação a acalmar a mente, a tirar esse estado de ansiedade e te trazer para o presente, para aqui e agora. Para mim é uma das melhores ferramentas, né? Foi a primeira que eu me deparei, que eu fui buscar para mim sem conhecer, né? E para mim é uma técnica que ajuda muito nessa questão, né? Então, é isso. Tem uma geração que compartilhou com a gente que algumas pessoas com toque pode ser um pré-requisito para desenvolver Alzheimer, que é o que a gente fala, emoções não cuidadas se tornam outras doenças. E que se tornam doenças, né? Aí ela compartilhou essa informação. A Ana também falando que sofria de estresse, ansiedade, e graças ao autoconhecimento, com a psicoterapia e caminhada e óleos essenciais, ela melhorou muito a saúde mental, que é esse momento aí que a gente fala do quanto é importante se conhecer. E quem tem conhecimento sobre técnicas terapêuticas, aquela que mais se encaixa com a pessoa, ela colocar em prática em prol da sua saúde mental, que hoje a maior riqueza que qualquer ser humano tem é a saúde mental, e ela só é atingida a partir do momento que você sabe gerir suas emoções. Você tem que... Todo mundo vai passar por todas as emoções, como a Ana falou, e nós não estamos ilesos a nada, mas graças ao nosso conhecimento, essas ferramentas faz com que a gente entenda, nossa, essa emoção aqui eu estou vivendo, mas eu não posso deixar ela me dominar. Qual é a ferramenta que eu conheço, que me faz bem, que vai me trazer de novo a pessoa que eu sou, com a saúde mental plena?
Então, é isso que a Isa trouxe muito pra gente. E isso é um diferencial de vida, gente. É para sua vida, para que você viva. A Isa é um exemplo de vida aqui, que no momento de saúde física, ela buscou integrar todo o conhecimento que ela tem em prol de manter a saúde mental dela dentro dos limites e dificuldades que todo mundo vai passar sempre. Ninguém está ileso a isso. Mas gerir essas emoções, gerir a sua saúde mental, se cuidar, isso não tem valor. E você ter acesso à informação, você que está aqui na live aqui, isso é acesso à informação. O que você está vendo é ter acesso a um terapeuta. A Isa é terapeuta, a Isa está aí nas redes sociais, é uma pessoa super aberta. É só chamar lá no Instagram, gente, uma fofa, uma linda, que vivenciou na prática, que a gente fala de benefícios de saúde mental e de terapia, e que está aqui para a gente ter acesso, está aqui para a gente ter essa troca, está aqui para atender vocês, se vocês precisarem, e não abram mão da sua saúde mental. Exatamente. Autoconhecimento é saúde mental, é saúde emocional e não se fala sobre isso, né? Se fala sobre as medicações. Por isso eu digo, a medicação, ok, né? Se a pessoa precisa, né? Mas não é só isso. Você precisa olhar para dentro, olhar para suas dores, olhar para suas feridas, né? E acolher, né? E acolher e não julgar, né? Mas o que eu posso fazer para melhorar ou para mudar isso que eu estou sentindo? O que isso está querendo me dizer? Que consciência você quer que eu tenha sobre isso que eu estou sentindo, sabe? É trazer para consciência. Então, enquanto a mente fica naquele turbilhão de pensamentos, essas técnicas das perguntas que eu gosto muito, que é, né? A gente fala muito no Axis, mas não são do Axis específicas, né? Mas elas trazem, né? Então, eu gosto muito de fazer assim, de parar quando eu estou, né, com alguma questão, enfim, respira fundo, sabe? E se pergunta, como eu posso estar mais presente e consciente aqui e hoje? Né? Então, isso também vocês podem anotar aí para fazer todos os dias ali, né? Acorda, em vez de pegar o celular, toca assim, sabe? No peito, faz uma respiração profunda, faça uma oração, faça algo que, né? Mas pode fazer essa pergunta: como eu posso ser mais presente e consciente hoje? Com o meu corpo, com a minha vida, com as minhas escolhas. Você já vai acalmar a sua mente e vai abrir, né? Para que as possibilidades surjam, para que você realmente esteja mais presente. Quando tu faz a pergunta, como eu posso estar mais presente e consciente hoje, ao longo do teu dia, tu já vai perceber. Tu vai perceber aquela árvore diferente, aquele céu mais bonito, vai perceber diferente o ar batendo no teu corpo, a respiração, na alimentação, sabe? Então, essa é uma técnica que eu gosto muito de fazer, sabe? Acordar e respira, né? E fazer essa pergunta. É uma pergunta que não é uma pergunta para ser respondida, né? É uma pergunta que ela é feita para abrir a tua mente, para dar a volta na tua mente lógica, pensante, né? Então, como eu posso estar mais presente aqui hoje, né? Aqui na live contigo, como eu posso estar mais presente aqui com a Stephanie, né? Então, são técnicas e ferramentas assim simples, né? Que tu não gasta um minuto aí, né? Como essa, né? Imagina, tu acorda, tocou o despertador, tu acordou. Ai, como eu posso estar mais presente e consciente hoje? Olha só, quantos segundos foi isso, né? E então tu vai se autoconhecendo assim também, né? O que dizer? O autoconhecimento sobre isso, né? Ele não é numa sessão, não é num atendimento, ele não é só num curso, né? Não é só numa live, ele é diário e é para toda a vida. A Isabela lá do passado achando que autoconhecimento, né? Vou lá fazer um curso, tá resolvida, minha vida tá resolvida. Vou lá fazer uma sessão, tá resolvido, vou resolver. Não, né? Porque a vida não é, ela não é linear, ela não é
É um processo infinito. Exato, porque tu vai estar passando por situações que vão te desafiar, né? Só que eu vou te dizer, quando você está se fortalecendo, quando você se resgata, né? Quando você se reencontra, resgata a tua essência e se conhece suas dores né? O que vier pela frente, com certeza vai ser muito mais fácil. Com mais facilidade, alegria e glória. Né? Com muito mais facilidade tu vai passar. Não é que tu não vai passar, né? Porque a gente não sabe o que nos espera daqui, né? Daqui a algumas horas, ou amanhã, ou daqui a um mês, daqui a 5 anos. Né? Só sei que hoje, se eu começar a buscar pelo amor a mim mesma, né, uma terapia, né, começar a praticar essa pergunta, uma meditação, com certeza lá no futuro vai ser muito mais, vai ter muito mais facilidade para lidar com o que a vida te apresente, né? Então, é isso. Exato. Até nessa postagem que eu fiz hoje, que veio essa mensagem, né, aqui do meu coração, assim, eu ainda coloquei um asterisco e coloquei, não espere pela dor. Até, nem lembro como é que eu escrevi, mas assim, tipo, é isso, sabe? Não esperar, não buscar isso pela dor, né? Não esperar ter uma depressão, não esperar uma ansiedade, um burnout, ou estar infeliz, né? A gente não tá aqui para ser infeliz nessa vida. A gente tá aqui para ser feliz, né? Então, não espera pela dor. Vai pelo amor, né? Tô tri bem, mas vou lá fazer uma meditação, vou lá fazer umas barras de axis, vou lá fazer um atendimento, uma consulta comigo, né? Com o Stephanie. Enfim, né? Porque a gente não precisa esperar ficar ruim para melhorar ainda mais a nossa vida, né? Sim. Se quiser a gente fazer a prática agora, para a gente já ir caminhando para encerrar. Antes da gente começar, né? Quero que vocês prestem atenção, façam, né, uma auto-observação, né? Como que vocês estavam antes da live. Observem como é que vocês chegaram, como é que estava a mente de vocês, o corpo de vocês, se estava com alguma preocupação, com alguma angústia, com alguma dor, né? Pra a gente depois fazer, vocês aí em casa, fazer essa auto-observação, sem julgamento e com acolhimento. Que isso é a base do mindfulness, né? É ter a sua auto-compaixão por si, né? Então, assim, e também vai ficar salva a live, né? Vocês podem repetir depois e podem fazer isso em casa, no dia a dia de vocês, né? Vai ser uma prática muito rápida, muito tranquila, né? Que vocês podem fazer de manhã, quando acordar, além daquela da pergunta, antes de dormir. Ao longo do dia, vocês podem fazer pausas, porque isso vocês vão sair do automático. Com certeza isso vai dar uma qualidade muito melhor para a vida de vocês. Então, vamos sentar numa posição confortável, com os pés no chão, apoiar as mãos em cima das pernas, fechar os olhos e respirar. Vai sentindo o ar entrando e saindo pelo nariz, oxigenando todo o corpo. Vai observando a sua mente, quais são seus pensamentos, sentimentos, emoções, o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando. Vai sentindo a temperatura do corpo,
sentindo os pés apoiados lá no chão. Se está descalço, qual é a temperatura do pé, qual é a temperatura do chão. Vai sentindo cada partezinha do corpo. Se tem alguma dor, respira fundo. Imagina como se o oxigênio estivesse levando para esse local com dor. Sem controlar nada. Só deixar fluir e observar. Observa o ritmo da tua respiração, o ritmo dos teus batimentos cardíacos. Vai sentindo o teu corpo apoiado na cadeira, se você está sentado, deitado. Respira normalmente. Isso. Aos pouquinhos, vai mexendo os teus pés, as tuas mãos. E vai voltando. Quando sentirem bem, é só abrir os olhos. Quem sentir pode pôr a mão no seu peito e fazer aquela pergunta: como eu posso estar mais presente, consciente hoje? Com o meu coração, com a minha essência, com a minha vida, com as minhas escolhas. Respira fundo. E podem abrir os olhos. E aí, como é que vocês estão? Gratidão, 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 gratidão. Já desacelera a gente de um jeito e eu tô bem acelerada esses dias. Tá. Muito bom, né? Muito Rapidinho. bem. A gente Vamos fazer iniciar gerações de boas práticas. Lembre-se de parar um minutinho aqui, ó. Foi super rápido, a sensação já é maravilhosa, já desacelera a cabeça, já relaxa o corpo. Respirar e parar um pouquinho, né? Obrigada, muito obrigada, Risa.
Eu que agradeço. Isso Nossa. vocês podem fazer enquanto estiverem caminhando, enquanto estiver lavando a louça, né? Que é praticar esse estado de atenção plena, né? Tipo, tá, estou aqui, agora lavando a louça. Eu tô falando porque eu fiz isso. Quando eu comecei, né, a praticar isso, tá. Nossa, e como é rapidinho tu vai, né, pro automático. Não. Tá, a mão vai pra cá, a mão vai pra cá, vou lavando escovar os dentes, ou no banho, né, com o corpo, né, essa conexão com o corpo de vocês, vai agradecendo cada parte do corpo. Agora eu vou lavar o pé, agora eu vou lavar, né, e vai. Mas sem não automático, vai sentindo, né, vai sentindo o ar batendo, vai observando, né, ouvindo os sons ao redor. E o que eu não coloquei música, a gente não usou nada, a gente só usou o corpo e a respiração, né? Então, eu gosto de falar, né, acordou, vocês podem sentar em vez de fazer deitado, né? Pode levantar na cama e fazer isso, coloca os pés no chão para, né, aterrar bem, coloca a mão aqui. Se não lembrar da pergunta, eu sugiro, né? Eu tenho no lado da minha cama vários post-it com perguntas ou mantras, né? Que aí tu pode fazer, escrever e fazer. Mas se não, você pode só o fato de você sentar assim na cama, colocar os pés, colocar as mãos aqui e respirar, fazer umas 3, 4 respirações conscientes, né? De inspirar, expirar. No fluxo natural, não precisa nem contar. Às vezes tem respirações que podem, né? Você pode contar, né? Mas aqui, bem simples, né? Só observar a respiração, observar o coração, colocar uma intenção para o dia e já vai com certeza aliviar aí essa carga emocional aí dos pensamentos. Agradeço o carinho, agradeço a participação de todos vocês, né? Qualquer coisa podem me chamar, sou super aberta ali para, né, conversar e trocar alguma ideia, alguma questão, enfim, algum atendimento, né? E gratidão, vocês usando isso na vida de vocês já vai ser um presente, né, Stephanie? Sempre. Se aqui hoje a gente já foi até um post da Abrap esses dias, já fez a diferença positiva na vida de algum de vocês, eu tenho certeza da nossa conexão com o divino. Quando a gente planta uma sementinha boa de melhoria de saúde mental, de qualidade de vida, ou um sorriso que foi hoje que vocês tiveram aqui enquanto a gente conversava, já é algo divino. Obrigada, Is, pelo aprendizado e por toda a troca aqui com a gente. Eu que agradeço. Um beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, girassóis.